meus amigos queridos, na paz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, das redes sociais, amigos, irmãos, companheiros, que Deus os abençoe. Hoje estamos iniciando mais uma semana, pela graça e misericórdia de Deus, bênção que Deus tem nos dado. Que Deus abençoe cada um de nós. Estou grato pelas mensagens enviadas cada dia. Vocês são bênçãos que o Senhor colocou na nossa vida. Ontem, irmão, uma pessoa não entendeu a mensagem de ontem. Eu só vi à noite. Eu peço desculpa. Realmente, quando não entende, no próximo vídeo, né, eu esclareço, mas eu só vi à noite para hoje. É onde diz: há momentos na vida em que o melhor que temos que fazer é ficar calado, observar em nossa volta, o tempo e as atitudes dos outros irão nos dar resposta. Muitas vezes as pessoas julgam nós pelo que nós somos, o que nós fazemos. Às vezes falam, tipo de fofoca, né, conversa demais. E nós não entendemos, às vezes chega uma conversa até nós e a pessoa que traz muitas vezes a conversa, ela tem alguma coisa, ela participa de alguma roda de escarnecedor, né? Então a gente, em momento, a gente não deve ficar pensando quem é, por que a pessoa fez aquilo, por que ela tomou aquela atitude. A gente tem que parar e olhar a nossa volta, e as atitudes das pessoas, ela mesmo vai dizer por si quem elas são. Ela vai dar a resposta que a gente procura. Quantas vezes uma pessoa chega até você para falar, fazer um comentário de um amigo, de um parente, e aí você tem que parar, analisar o que ela está falando, e a resposta ela mesma vai te dar, pelas atitudes, pelo jeito dela proceder, ela mesma, o tempo vai dar a resposta. Não se precipite, porque na hora certa você vai ter a resposta. Deus está agindo a seu favor. Então, não se preocupe com o que falam, com o que fazem contra você, na escola, no trabalho, na família, na rua, na tua igreja. Olhe somente em sua volta, as pessoas que foram feridas por ela, atingidas, e o tempo mesmo vai dar resposta para nós. O que está acontecendo, como é as pessoas que estão lidando conosco. A mensagem também, ela não é específica para uma pessoa. Porque essa mensagem eu mandei, não foi para uma pessoa só. E não foi direcionada a ela, porque eu não conheço ninguém. E quem recebeu essa mensagem e não entendeu, fica aí meu esclarecimento. Nem todos receberam ela. Mas alguns que não receberam ontem irão receber hoje. Então, ela não diz respeito a nós, diz respeito a todos que estão ao nosso redor. Não é uma palavra de uma mensagem específica para você, mas para aqueles que estão à volta de você, pelas atitudes das pessoas. A palavra do Senhor diz que nós não devemos julgar, porque nós não somos juízes. Juiz é só um, que é Deus. Então é essa a mensagem. A mensagem de hoje foi muito curtinha também. Se alguém não entender, é só deixar lá no Messenger que estarei respondendo. Alguns vão receber essa mensagem hoje que eu falei, viu? Outros não. Receberam ontem, outros receberam anteontem, talvez, eu não sei. Então é essa a mensagem. Vamos hoje para mais um vídeo. Começando assim: Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância, que eu fiz, que eu posso desagradar o Senhor, perdoa-me, Pai. Pai, estou aqui na tua presença, esse pecador, Pai, clamando pela tua misericórdia, pelo teu socorro, Pai. Pai, agradeço por mais um dia, agradeço pela família que o Senhor me deu, agradeço pela luta, pelo deserto, principalmente por ser o seu Deus Santo e não desistir de nós, somos pecadores, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro de Atos,
Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Não sei o que eu quero falar, nem o que eu quero ouvir, mas o que o Espírito tem a falar conosco. Estamos aqui, Senhor, na dispensação do Espírito, para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Em nome do Senhor Jesus também. Que tudo seja para a glória do Seu Santo Nome. Irmãos, capítulo 9, do versículo 1, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 até o 18, vai nos falar da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Eu dei uma introdução, falei mais ou menos, né? Então, a Paulo é aquele que consentiu na morte de Estevão. A Bíblia não fala se ele pegou em pedra para apedrejar, mas ele consentiu que aqueles que foram apedrejar deram suas capas para Paulo segurar. Paulo segurou a capa daquele povo. Então ele estava consentindo naquele apedregamento. Então, depois de tudo feito, cada um vai para casa. Agora Saulo, né, respirando ainda, ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, e o conduzisse preso a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem é, Senhor? Disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tudo é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então aqui Paulo, cego, né, espiritualmente, ainda satisfeito com a atrocidade que cometeram, estava cometendo com a igreja, com o servo do Senhor. Ele ali, instruído pela lei, pelos mandamentos, pela escola de um certo homem, ele pede, ele era zeloso da lei, mas não conhecia Jesus. Ele pede autorização para ir até Damasco, para entrar nas igrejas e pegar aqueles que estavam ali, falando o nome do Senhor Jesus, levar preso, atormentar, afligir, querendo parar a igreja, né, parar a palavra do Senhor. Mas quando Deus tem um propósito na vida do homem, da mulher, e ele foi ali, uma comitiva com ele, certa hora do caminho, Jesus pegou João, pegou a Saulo. Talvez naquela hora Jesus viu que aquele era um homem que tinha valor, um homem forte, um homem corajoso, um homem que não temia, não tinha medo de nada. Então Jesus achou que aquele estava preparado para ser um obreiro, para ser um discípulo dele. Então ali Jesus, uma luz, Jesus fala com ele, ele cai do cavalo. Quando a palavra fala que ele levantou e não enxergava ninguém, ele ouviu a voz de Jesus falando. Jesus falou que vai até a cidade, chega lá, você vai encontrar um certo homem chamado Ananias. Ele vai orar por ti e vai dizer tudo que tem que ser feito. Todo mundo estava ali, ouviu a luz, mas não ouviu a voz. Talvez só Saulo entendeu. Agora ele tenta levantar e não consegue, mas ele não vê nada, ele está cego. Essa cegueira pode ser cegueira da carne, talvez cegueira para ele ver que ele dependia de Deus, não era da força dele. Então o soldado pega ele pela mão e conduz até a cidade. Chega lá, ele vai ficar em jejum 3 dias orando, pedindo ao Senhor uma resposta. Naquela hora o Espírito vai até Ananias, que morava naquela cidade, e mandou que ele fosse até a rua, até a casa de um certo homem, e ali encontraria Saulo, que estaria orando. E Deus deu a revelação para ele, e ali entra um homem orar por ele.
ia voltar a visão. Ananias recusa, fala, Senhor, esse homem veio aqui para destruir a tua igreja, destruir o teu povo. E o Espírito fala para ele, vai, porque esse é um vaso escolhido para mim. Versículos 15 diz assim, disse, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Essa escolha que Deus teve, Paulo, para levar a palavra dele até os gentios, os reis, até os filhos de Israel. Quando fala gentio, aquelas nações que não eram do povo de Israel, os reis, os grandes, porque Saulo andou com eles. Saulo fazia parte daquele povo. Então agora Deus iria usar ele para libertar esse povo. E quando Ananias ora ali para o Saulo, ele cai as escamas do olho, aquela escama é cegueira espiritual, cegueira a luz da carne, ela cai, ele agora está enxergando, mas espiritualmente, porque Deus escolheu ele para fazer a obra de homem. Talvez nós, no dia de hoje, nós andamos cegos, não vimos, só vimos o que nosso olho carnal mostra, mas olhamos a aparência do homem, mas não vimos por dentro como Deus vê. Nós somos cegos, muitos de nós somos cegos espiritualmente. Só vemos com o olho da carne, mas com o olho espiritual nós não vemos nada. Foi necessário Paulo ficar cego para Deus abrir os olhos espirituais dele e ele entender o propósito de Deus, que ele estava lutando contra o próprio Deus. Ele não estava lutando contra o homem. Então, Deus escolheu Saulo, porque viu ele um homem diferenciado dos apóstolos. Um homem corajoso, um homem que tinha valor. Então Deus escolhe Saulo, porque ele sabia que ele não ia recuar em momento nenhum diante das lutas, não ia se esconder. Versículo 18. E logo lhe caiu dos olhos como umas escamas, recuperou a vista e levantando foi batizado. Para Paulo ser um discípulo foi necessário ser batizado. É necessário para a gente levar a palavra de Deus, ser batizado no Espírito Santo, ser batizado em águas correntes. Batizar em águas correntes, nós já vimos lá nos Evangelhos, quando Jesus foi batizado, e João apareceu batizando, é o batismo para arrependimento dos pecados, porque todos nós temos pecado. Jesus não teve, mas foi batizado, cumprindo a lei. Versículos 19 a 31, o perseguidor é perseguido. Como eu sempre falo em outros vídeos, irmão, tudo que nós fazemos, nós vamos ter que dar a consequência do que nós fizemos. Lembrando que nós ferimos alguém, machucamos alguém. E aquilo trouxe consequência para aquelas pessoas. Agora, Paulo, perseguidor, perseguiu a igreja. Agora ele é perseguido. Está mostrando para ele o erro que ele fez. E ele é bastante perseguido. Mas como você ouviu dele, um homem de valor, um homem corajoso, um homem que não temia o homem, ele então agora, Jesus faz dele um homem espiritual, um homem corajoso, para levar o Evangelho a toda criatura. Talvez, meu irmão, você passa por luta, você passa por perseguições, não sabe por quê. São as consequências do que nós fizemos no passado. Quantas pessoas perseguiram a igreja? Hoje estão aí. Levantam dentro da igreja. E são consequências do que fez no passado. Não é porque nós aceitamos Jesus que vai ser diferente a nossa vida. Nós temos que aprender o que nós fizemos foi ruim para nós, para que nós não venhamos cair novamente e fazer prejudicando as pessoas. É isso o propósito de Deus na nossa vida. E tendo comido, ficou fortificado, ficou comportado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava Jesus que este era o Filho de Deus.
todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui, para nos levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Paulo fez de tudo, lutou, mostrando ao povo ali que estava em Damasco, aos judeus, aonde ele foi, que Jesus era o Cristo, é o Cristo, que Jesus veio para nós, Jesus veio para nos salvar. Ninguém queria Paulo, Saulo, porque ele perseguiu a igreja. Agora dá para outra transformação. Talvez, meu irmão, eu não sei o que você fez nesse mundo, o que você tem no seu passado, mas te persegue, talvez não crê quando você fala do nome do Senhor, quando você fala da Bíblia. Talvez as pessoas não creem, porque ele conhece a sua aparência, conhece o que você fez. As pessoas não conhecem a transformação que Deus faz em nós. Então, muitas vezes você é julgado, você é perseguido pelas suas atitudes que você teve no passado. Paulo foi perseguido porque ele deixou de fazer a vontade do homem agora. Era um homem corajoso, um homem em que os sacerdotes confiavam nele, agora não podia mais confiar, porque ele agora estava indo contra o que eles ensinavam, o que eles criam. Estava indo contra a inveja dele, contra tudo que, se opondo a tudo que era contra o Senhor, e mostrando que aquele que ele falava era o Cristo, era o Filho de Deus. É necessário, irmão, você falar, eu falar, o amor de Cristo, mostrar para as pessoas, através do nosso testemunho. Nosso testemunho não é dentro da igreja só, é no nosso lar, é no trabalho, é na rua, é no lado, é onde nós estamos. Nós temos que estar testemunho mostrando o que Deus fez na minha e na tua vida. Deus é como se fosse um mecânico, né? Eu gosto de falar mecânico, onde tem um defeito ele vai ali com certo, com carinho, com amor. Quando você trabalha numa profissão que tem um defeito em determinada peça, você vai ali com carinho, troca aquela peça velha, ou se não precisar trocar, você faz um reparo nela, coloca e fica tudo funcionando. Assim foi Deus. No nosso coração, que está errado, no nosso corpo, que está errado na nossa mente, Ele conserta tudo quando a gente entrega a nossa vida a Ele. Ele te escolheu, Ele me escolheu, assim como Ele escolheu Saulo. Agora Saulo encontra Barnabé, que anda com ele, ensinando, conduzindo ele ao lugar que era necessário, talvez lugar, pessoas que ele não conhecia. Barnabé ajudou Paulo e serviu de guia para ele. No versículo 31 diz assim: assim foi nas igrejas, em toda a Judéia, Galácia, Samaria, tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Com as forças dos apóstolos, de Saulo, agora as igrejas tinham paz. A igreja estava se unindo, crescendo. Em toda parte daquela parte, é necessário que nós venhamos trazer a paz do Senhor a todo lugar que nós vamos, a toda criatura, para que o Evangelho venha crescer. Não é tempo de nós brincarmos mais de ser crente, é tempo de nós dar testemunho de crente, é tempo de nós trabalharmos para o Senhor, fazer a obra dele com amor, com carinho, se esforçar. Tem muitas pessoas caídas precisando da palavra do Senhor, muitas pessoas feridas, machucadas. Não olha para o que vai fazer, não olha para o coração, olha para Deus. Olha para aquele que tem necessidade, não julga aquele que tem necessidade, porque é um drogado, porque é um homossexual, porque é um prostituta, é um ladrão, porque é um viciado. Não olhe para isso. Olha a necessidade que ele tem de Cristo. Não é fácil, irmão, como não foi fácil para Paulo. Talvez as pessoas que já te conheciam na roda, talvez fazendo algumas dessas coisas que eu falei, bebendo, fumando, drogando,
os seus crimes. Talvez eles vão te condenar e vão até te afrontar, mas não tenha medo, Deus que te mandou, é Deus que te transforma, é Deus mostra às pessoas desse mundo o que Deus fez na tua vida, a transformação, o homem transformado, a mulher transformada que você é. Do versículo 32 ao 43, a cura de Enéas, a ressurreição de Tabita. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitava em Lida. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levante-te, faz a tua cama, e logo levantou. Aqui eu vou falar, não é mais de Saulo. Aqui estamos falando, vai falar agora de Pedro. 4 tipos de apóstolos é muito complicado, é muito misturado. Fala de muitos apóstolos, né? Agora fala de Pedro, que é dentro de uma casa, a vida de vida, ela é transformada, ela é curada, ela é salva. Através da oração de Pedro, ela foi ressuscitada, assim, ela veio a falecer. Agora ele encontra um homem cego de nascença, chamado Enéas, e Pedro fala com ele: Jesus te dá saúde, Jesus te cura, levanta e canta. Ele andou. A autoridade que Jesus deu a mim e a você. Você vê um paralítico, um enfermo, você tem essa autoridade, mas é necessário nós nos colocarmos na posição para ter essa autoridade, para fazer os milagres, mas temos que orar assim, temos que ter fé, que no tempo e no horário certo, Deus vai fazer um milagre naquela vida. Deus sabe o que Ele está fazendo, e Ele quer te usar, Ele quer me usar. Então, ali pela virtude de Pedro, pelo que ele fazia, pelo Espírito Santo, pelo poder que Deus deu a ele, quando ele passava, Pedro era tão cheio, tanta unção que Pedro tinha, que onde ele passava, o povo trazia os doentes, os enfermos, os paralíticos, trazia lençóis, trazia roupa dos enfermos, dos atormentados, para que ao menos a sombra de Pedro tocar, olha que homem que tem unção, tocasse e aquela pessoa fosse curada, foi salvo, foi salvo. Esse, irmão, é o testemunho que Deus dá para nós, do poder que deu para nós. Nós estamos contaminados, vamos deixar a contaminação desse mundo e vamos fazer a vontade de Deus. Deus quer te usar, Deus quer me usar. Irmãos, nesse tempo que eu tenho, estou em 2003, eu falhei muito. Essa autoridade Deus me deu, mas eu não agarrei. Falhei muito, fui fraco. Eu procurei fazer, mas é aquela pessoa que faz, não com a ousadia que os apóstolos fizeram. Eu busquei, mas não busquei com ousadia, como eu vejo minha esposa, né? A ousadia que ela teve, ela buscou, Deus usou ela na cura, na revelação. Então Deus quer te usar. Só se dispõe para o Evangelho, só se esforça buscando os dons. Porque a maior tristeza que eu tenho é não ter alcançado, não ter sabido buscar. Errei muito nesse tempo, mas ainda é tempo, meu irmão. Versículo 43, ficou muitos dias em Jope, com 7 irmãos curtidores. Aí Pedro fica ali depois fazendo a obra, ficou muitos dias ali. Pedro não tinha família, não tinha lugar para repousar, foi como Jesus ensinou. Aonde ele precisava, onde era necessário, ele estava ali, ajudando as pessoas. Que mais o Espírito Santo fala no meio do teu coração. Na hora que orar, peço a Deus pelo irmão Jorge, para que ele me dê sabedoria e entendimento, para que juntos nós venhamos aprender mais do Senhor. Vamos orar, meu irmão, o tempo acabou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso cada dia. Nos dá hoje, Senhor, perdoai nossas ofensas, e como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Porque teu reino, poder, agora para ser sempre. Amém. Senhor, eu coloco nas tuas mãos, meu lar, o lar de cada um dos teus filhos, Pai. A nossa necessidade, pedindo ao Senhor, Pai, que supra a necessidade dos teus filhos, das tuas filhas, supra a nossa necessidade, nos cura, Pai, das coisas desse mundo. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o nome do canal José Jorge, contando parte da minha história.
Se inscreva lá no YouTube. Um abraço, irmão Zóio. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está voltando. Jesus te ama, eu também te amo.